Continuando a leitura, Hermann Hesse. Página 152 até a 157. Hermínia olhou-me carinhosamente nos olhos com um sombrio olhar que lhe surgiu de repente, soberbos e promissores olhos, lentamente buscando as palavras uma por uma, e colocando-as uma após a outra, disse, em voz tão baixa que tive de forçar-me para ouvi-la. Quero dizer-lhe hoje uma coisa que já sei há muito e que você também sabe, mas que talvez nunca confessou a si mesmo. Quero dizer-lhe agora o que sei de mim, de você, de nosso destino. Você, Harry, sempre foi um artista e um pensador, um homem cheio de fé e de alegria, sempre ao enlaço do grande e do eterno, nunca se contentando com o bonito e o mesquinho. Mas quando foi despertado pela vida e conduzido para dentro de si, tanto maior se tornou sua necessidade, quanto mais fundo Quanto mais fundo mergulhou no sofrimento, na timidez, no desespero. Mergulhou até o pescoço. E tudo que no passado conheceu, amou e venerou, como belo e santo. Toda a sua fé de então nos homens e em nosso elevado destino. Nada pôde ajudá-lo. Tudo perdeu o valor e se fez em pedaços. Sua fé não encontrou mais ar que respirasse. E a morte por asfixia é uma morte muito dura, não é verdade, Harry? Não é este o seu destino? Eu assentia. Você trazia no íntimo uma imagem da vida, uma fé, uma exigência. Estava disposto a feitos, a sofrimentos e sacrifícios. E logo aos poucos notou que o mundo não lhe pedia nenhuma ação, nenhum sacrifício, nem algo semelhante. Que a vida não é nenhum poema épico, com rasgos de heróis e coisas parecidas, mas um salão burguês, no qual se vive inteiramente feliz com a comida e a bebida, o café e o tricô, o jogo de cartas e a música de rádio. E quem aspira a outra coisa e traz em si o heróico e o belo, a veneração pelos grandes poetas ou a veneração pelos santos, não passa de um louco ou de um Quixote. Pois bem, meu amigo, comigo também foi assim. Eu era uma jovem bem dotada, com vocação para viver dentro de um elevado padrão, para esperar muito de mim mesma e para realizar grandes feitos. Poderia ter um belo futuro, ser a esposa de um rei, amante de um revolucionário, a irmã de um gênio, a mãe de um mártir. E a vida só me permitiu ser uma cortesã de mediano bom gosto, o que já se vai tornando bastante difícil para mim. Foi isso que aconteceu. Fiquei algum tempo desconsolada e procurei com afinco a culpa em mim mesma. A vida, pensava eu, sempre acaba tendo razão. E se a vida se ria dos meus belos sonhos, pensava, era porque meus sonhos tinham sido estúpidos e irracionais. Mas isso não me valeu nada. Mas como tivesse bons olhos e ouvidos, e além disso fosse curiosa, examinei a vida com certa atenção. Observei meus vizinhos e conhecidos, mais de 50 pessoas de destinos, e percebi então, Harry, que meus sonhos estavam certos, estavam 1000 vezes certos, assim como os seus, mas a vida, a realidade, não tinha razão. O fato de uma mulher da minha classe não ter alternativa senão envelhecer de uma maneira insensata e pobremente junto a uma máquina de escrever, a serviço de um capitalista, ou casar-se com ele por seu dinheiro, ou converter-se numa espécie de meretriz. Era tão injusto quanto de um homem como você, solitário, tímido e desesperado, ter de recorrer à navalha de barbear. Talvez que a miséria em mim fosse mais material e moral e em você mais espiritual, mas o caminho era o mesmo. Pensa que eu não pude reconhecer sua angústia diante do foxtrot,
sua repugnância pelos bares e pelos dancings, sua hostilidade para com a música de jazz e tudo mais. Compreendia, e muito bem, como compreendia seu horror pela política, sua tristeza pelo palavreado vão e a conduta irresponsável dos partidos e da imprensa. Seu desespero diante da guerra, as passadas e as futuras, pela maneira como hoje se pensa, se lê, se edifica, se compõe música, se celebram as festas e se educa. Você tem razão, lobo da estepe, 1000 vezes razão, e contudo terá de perecer. Vive demasiadamente faminto e cheio de desejos para um mundo tão singelo, tão cômodo, que se contenta com tão pouco. Para o mundo de hoje em dia, que lhe cospe em cima, você tem uma dimensão a mais. Quem quiser hoje viver e satisfazer-se com sua vida, não pode ser uma pessoa assim como você e eu. Quem quiser música em vez de balbúria, alegria em vez de prazer, alma em vez de dinheiro, verdadeiro trabalho em vez de exploração, verdadeira paixão em vez de jogo, não encontrará guarida neste belo mundo. Olhou para baixo, meditando. Hermínia, exclamei afetuosamente. Irmã, como você vê as coisas claramente. E, no entanto, foi você que me ensinou a dançar fox. Mas por que diz que as pessoas como nós, com uma dimensão a mais, não podem viver neste mundo? Em que consiste isso? Isso ocorre somente em nossa época ou sempre foi assim? Não sei. Quero admitir, em honra do mundo, que seja assim somente em nosso tempo. Que tudo não passe de uma enfermidade, de um mal momentâneo. Nossos líderes trabalham sem descanso e com êxito na preparação da próxima guerra. E enquanto isso, nós todos dançamos o fox, gastamos dinheiro e comemos confeitos. Numa época assim, o mundo, sem dúvida, parece bastante resignado. Esperamos que venham dias melhores, mais ricos, mais amplos, mais profundos. Mas isso pouco nos ajudará. E talvez sempre tenha sido assim. Sempre como é hoje? Sempre um mundo só para os políticos, os aproveitadores, os servis e os sibaritas, sem lugar para os indivíduos? Não sei. Ninguém sabe. Mas isso também é indiferente. Agora já estou pensando em seu predileto, naquele meu amigo, de quem você me falou tantas vezes e cujas cartas me leu, em Mozart. O que se passou com ele? Quem dominava o mundo em sua época? Quem dava as cartas? Quem imprimia o tom e tinha valor? Mozart ou os negociantes? Mozart ou o homem comum? De que maneira morreu e foi enterrado? Por isso creio que talvez sempre tenha sido assim e sempre será. E o que na escola chamamos de história universal, e tudo quanto dela sabemos de cor sobre os heróis, os gênios, os grandes feitos e sentimentos, tudo não passa de uma grande farsa inventada pelos mestres para fins educacionais, com o intuito de manter as crianças ocupadas por um determinado número de anos. Sempre foi e será assim. O tempo e o mundo, o dinheiro e o poder pertencem aos mesquinhos e superficiais, e nada coube aos outros, aos verdadeiros homens, nada a não ser a morte. Nada mais? Talvez a imortalidade. Quer dizer, um nome, a fama depois da morte? Não, lobo da estepe, a fama não. Terá ela algum valor? Você acredita que os homens realmente de valor e íntegros são famosos e serão conhecidos pela posteridade? Claro que não. Então não é fama. A fama existe apenas para fins de ensino. É assunto para professores. Não, não é a fama. É o que chamo de imortalidade. Os piedosos chamam-no de reino de Deus. Penso comigo, todos nós, os que desejamos demasiadamente, o que temos uma dimensão a mais, não poderíamos viver se não existisse uma outra atmosfera onde respirar além da atmosfera deste mundo. Se a eternidade não existisse além do tempo.
E esse é o reino da verdade. A ele pertencem a música de Mozart e os poemas dos grandes poetas que você admira. A ele pertencem os santos que operam milagres, os que sofreram martírio e deram um grande exemplo aos homens, mas também pertence à eternidade, a imagem de um todo verdadeiro, a força de cada verdadeiro sentimento, ainda que desconhecido por todos, ainda que ninguém o consigne e o preserve para a posteridade. Na eternidade não há futuro, mas apenas o presente. Você tem razão, disse-lhe. Os piedosos, prosseguiu, pensativo, sabem algo a esse respeito. Foi por isso que criaram os santos e inventaram a comunhão dos santos. Os santos, ou seja, os verdadeiros homens, os jovens irmãos do Salvador. Durante toda a vida caminhamos em direção a eles de cada uma de nossas belas ações, de cada um dos nossos bons pensamentos, em cada um de nossos amores. Os pintores representavam, a princípio, a comunhão dos santos sob a forma de um céu dourado, resplandecente, belo e cheio de paz. E isso não é outra coisa senão o que chamei há pouco de eternidade. É o reino que fica além do tempo e da luz. Pertencemos a ele e é nele que fica a nossa pátria. Para ele tende nosso coração, lobo da estepe. E por isso é que suspiramos pela morte. Ali você encontrará Goethe, Novalis, Mozart, e eu encontrarei meus santos. São Cristóvão, São Felipe Neri e todos os demais. Há muitos santos que, a princípio, foram grandes pecadores. O pecado também pode ser um caminho para a santidade. O pecado e o vício. Você pode achar graça, mas com frequência penso que meu amigo Pablo também pode ser um santo encoberto. Ah, Harry, quanta miséria e desatino temos de passar para chegar a casa. E não temos ninguém que nos guie, a não ser nosso desejo de chegar. Suas últimas palavras voltou a pronunciá-las em voz baixa, e houve silêncio no quarto. O sol se punha fazendo brilhar o ouro das lombadas dos livros. Tomei a cabeça de Hermínia entre as mãos, beijei-a na testa e juntamos as faces fraternalmente. E assim permanecemos por um momento. Gostaria de assim permanecer por toda a noite, mas havia marcado o encontro com Maria, nessa última noite que antecedia o baile. Indo-lhe ao encontro, não pensava nela, mas no que me havia dito Hermínia. O Lobo da Estepe, Hermann Hesse. Valeu.